Boa tarde, pessoal. Chamaremos agora para o talk número 30, Educação para os Vários Brasis. Iremos convidar ao palco a professora Lília Mello, finalista do Global Teacher Prize. Chamaremos também Ana Maíra Spaggiari, CEO da Fundação Estudar. Boa tarde. Eu nasci no interior de Minas Gerais e fui criada numa cidade de 25 mil habitantes, chamada Muzambinho. Alguém aqui já ouviu falar? Algumas. Eu sou filha de uma família de classe média baixa, que até os 8 anos éramos 4 irmãos, e depois dos 8, com o divórcio dos meus pais, viraram 2 famílias de 6 filhos e bastante dívida para lidar. Estudei em escola pública até os 14 anos de idade. E assim como eu, os 50 milhões de jovens que tem no Brasil de 15 a 29 anos têm bastante desafio espalhados nas 5 mil cidades do interior do país. Muita gente não tem a oportunidade nem de sonhar, porque, na verdade, estão preocupadas ou precisam lidar com uma instabilidade grande financeira que não sabem, com certeza, se eles vão conseguir comer ao fim do dia ou se vão ter o que comer no dia seguinte. Dessas pessoas, milhões estão em escolas públicas, nem sempre de boa qualidade. Muitas pessoas, muitas crianças sendo criadas por mães solteiras, negras, e que essas crianças, quando chegam com 12 anos de idade, já podem, infelizmente, complementar a renda da família com o seu trabalho. E elas só podem sonhar com aquilo que elas conhecem, certo? E o que a gente conhece está limitado ao nosso ambiente, à nossa família, às pessoas com quem a gente convive. E nas referências que a gente tem. Somente 25% dos jovens no Brasil têm acesso ao ensino superior. 50% da população no Brasil não tem acesso não terminam a educação básica e tem 10 milhões de brasileiros analfabetos. Diferente deles, eu tive muitas oportunidades na minha vida que mudaram o meu rumo. Eu sou filha de professores, de escola pública e do presídio da minha cidade. A gente tinha uma cultura de valorização da educação na minha casa. A gente tinha uma mini biblioteca. Eu tive bolsa de estudo para fazer inglês e, na verdade, ganhei essa bolsa porque quando eu estava quase saindo, porque a gente estava com dívidas em casa e eles não conseguiam pagar mais, o professor não deixou e falou, não, ela fica porque ela é uma das minhas melhores alunas e ele foi e me deu bolsa de estudo. Eu tive também a oportunidade de ganhar bolsa para fazer ensino médio na melhor escola da minha cidade. Tive a oportunidade de ser aprovada em 2 universidades federais de boa qualidade no país. Tive a oportunidade de fazer parte da IESEC por 5 anos, que é a maior organização estudantil do mundo e que me abriu a cabeça sobre o mundo. Tive a oportunidade de entrar na Fundação Estudar há 11 anos atrás e ter um espaço que valorizava o que eu entregava, os meus resultados, e me deu mais referências para eu seguir adiante. E tive a grande oportunidade de receber uma bolsa de estudo do Jorge Paulo Lemann para estudar um dos cursos mais caros de Harvard, que é o OPM, Honor President Management, em que eu era a única aluna de terceiro setor dentro de um grupo de 160 pessoas de negócios na Harvard Business School. E por causa desse conjunto de oportunidades que eu tive acesso, eu me considero uma pessoa bastante privilegiada. Que, infelizmente, é muito diferente do acesso às oportunidades que a maioria dos brasileiros tem. A desigualdade econômica e social do Brasil é resultado de uma desigualdade grande de oportunidades educacionais.
Imaginem quantas pessoas que existem no interior, em todas essas 5.000 cidades, que não têm informação, nem sobre o que é educação de qualidade, ou até mesmo ensino superior. Mesmo eu estudando na melhor escola da minha cidade, eu nunca podia imaginar que eu poderia estudar fora. Isso não foi me apresentado. Mesmo que eu estava tirando boas notas, mesmo que eu estava indo muito bem, mesmo que eu era a melhor aluna. Quantas pessoas não têm acesso a referências que mostram para elas que elas podem seguir a vida delas de uma forma diferente? Ou a orientação de um pai, de uma mãe, de uma tia, que vai dizer um caminho melhor que ela poderia seguir para buscar ir um pouquinho mais longe e quebrar esse ciclo de pobreza que essas crianças e adolescentes vivem no Brasil. Muitos não têm acesso à oportunidade de bolsas de estudo também. E, às vezes, não tiveram acesso a um professor que pôde confiar nele e dizer, olha, você consegue, vá lá. O Brasil é cheio de complexidades muito profundas. E nenhuma ONG, e nenhum governo, e nenhuma pessoa sozinha vai conseguir resolver. Mas todos precisam fazer um pedacinho dessa solução para conseguir mudar um pouco o ponteiro e a gente, de fato, aumentar as oportunidades dessas 208 milhões de pessoas no país. Tem um papel super importante das ONGs territoriais. E eu acho que a Lília vai falar brilhantemente do trabalho dela. É uma honra eu estar aqui do lado dela, porque vocês vão ouvir a história. E elas são as que mais entendem dos desafios locais e que mais estão de cara a cara com os problemas reais e mais profundos do Brasil. Mas também existe um papel das fundações que têm mais acesso a capital e de repensarem qual é o papel delas para fazer e ajudar nesse ponteiro da mudança de educação. E é nesse contexto que, como CEO da Fundação Estudar há 6 anos, a gente tem pensado e repensado como que a gente ajuda a Fundação Estudar a aumentar as oportunidades para mais Brasis. Porque os Brasis são muitos. Uma forma da gente fazer isso são com todos os nossos programas de escala. A Fundação Estudar existe para formar jovens, para que sejam futuras lideranças no país, seja no setor público, seja no setor privado, no terceiro setor ou na academia e na ciência. E o que a gente faz nos programas de escala é informar cada vez mais jovens que eles podem, sim, se quiserem, estudar fora, porque tem muita bolsa de estudo por aí. Por ano, a gente consegue, a gente dá 5 milhões de reais em bolsas, mas a gente consegue fazer com que os nossos alunos tenham acesso a 60 milhões de reais de bolsas de estudo por ano, com as bolsas que eles conseguem via as universidades daqui. Porque a capacidade dessas universidades de darem bolsas relevantes é muito maior que a nossa. E a gente estreita o caminho e já ajuda eles a chegarem lá. A gente consegue informar 4 milhões de pessoas de que é possível estudar fora, de que tem bolsa de estudo. E a gente consegue orientar essas pessoas num passo a passo para esse vestibular americano que é tão diferente do brasileiro. E que você tem que começar anos antes. Se você não começar anos antes, você não vai ter nem chance de se aplicar. E a gente consegue dar acesso a muita gente de baixa renda para conseguir pensarem que essa oportunidade é para elas. Em 2015, quem estava no painel do Luciano Huck ontem viu que ele fez uma matéria com a Larissa Maranhão, o Renan Ferreirinha e a Tabata Amaral. E 4 anos depois dessa matéria, em que ele mostra que um aluno da periferia do Rio de Janeiro, um aluno da periferia de São Paulo e uma menina de Alagoas conseguiram ter acesso a Harvard, a melhor universidade do mundo, depois desses 4 anos eu começo a receber bolsistas pedindo bolsa e falando, eu decidi estudar fora porque eu vi essa matéria lá no Luciano Huck. E agora ele faz com a Luísa Villanovas, que é a nossa bolsista de Goiás, faz com o Arthur Abrantes, o primeiro negro brasileiro a se formar em Harvard, em 2023. Ele coloca isso dentro do programa e eu não tenho dúvidas de que daqui nos próximos anos eu vou começar a receber alunos falando, eu decidi estudar fora porque eu vi a história desses alunos. Então, a gente consegue dar mais informação, orientação
e dá acesso a cursos e programas que formam essas pessoas e melhoram as oportunidades tanto de estudo quanto de carreira delas. E assim elas começam a aprender que dá para sonhar, porque elas conhecem que é possível e porque elas viram que existem pessoas parecidas com elas que também tiveram acesso àquilo. Porque enquanto você não vê alguém muito parecido com você ocupando um espaço de privilégio, você vai falar, isso aqui não é para mim. Então, esses exemplos arrastam multidões e a gente busca que essas histórias cheguem em mais pessoas, justamente para que mais brasileiros possam sonhar e chegar mais longe. A gente também formou, nesses 10 anos, 115 mil alunos em cursos de liderança, tanto para ajudar eles. A gente apoia universitários brasileiros e a gente compara um universitário brasileiro de uma boa universidade com um universitário nos Estados Unidos. Qual que é a diferença? Academicamente, muito pouca. Mas existem algumas competências que os alunos daqui desenvolvem com mais fluidez que destacam muito eles na carreira. Comunicação, ambição, conexão com o mercado, visão de oportunidades, navegam nesses caminhos melhores. E aí a gente tem esses cursos que chegam para os universitários brasileiros ajudando ele a navegar com essas competências, a desenvolvê-las, a praticá-las. E assim a gente também vai diminuindo um pouquinho o gap de desigualdade de oportunidades desses dois grupos. E a segunda forma em que a gente mais contribui com essa educação para diferentes Brasis é porque a gente, como foca, né, nossos programas de bolsas de estudo num processo seletivo hipercompetitivo e bastante difícil de tocar, em que 50 mil pessoas se aplicam e a gente só consegue dar bolsas para 50 por ano, tanto de tecnologia quanto de outros programas e outros cursos, é muito difícil a gente dizer não para as pessoas. Mas a gente não tem capacidade de absorver tudo aquilo. E aí o que a gente tem feito nesses últimos anos é: onde que estão os talentos no Brasil? A gente acredita que eles estão espalhados igualmente em região, em classe, em raça, em gênero, em orientação sexual. E é a nossa responsabilidade encontrar esses talentos por aí, pelo país afora. Então, a gente vai e recruta, faz parceria com ONGs locais e vai tentando achar esses alunos que, às vezes, estão lá sendo o primeiro da escola deles. Às vezes, sem aquele exemplo de outra pessoa que já seguiu um caminho que um dia ele vai poder seguir. E aí a gente vai e traz para perto e fala, você pode também. Quer que eu te dou a mão e vamos junto? E assim a gente conseguiu subir, nesses últimos 6 anos, de 6% de negros aprovados para 17% no ano seguinte, para 23% no outro, para 27% no outro, até chegar em 32%. 32% de alunos aprovados com bolsa de estudo para as melhores universidades do mundo ainda não representa a realidade do Brasil, mas representa 3 vezes mais o percentual de alunos negros nas universidades americanas, de ponta, principalmente. A mesma coisa de mulheres. Éramos 26% na comunidade e agora a gente está, nos últimos 2 anos, com 52% de mulheres aprovadas. Orientação sexual a gente ainda não media. E a gente hoje já consegue ver que 33% dos nossos alunos declaram que fazem parte do grupo LGBTQIA+. Classe baixa. A gente tem 60% dos nossos alunos com 3 salários mínimos na família e com condições de pagar somente 30% de todos os custos de uma universidade de ponta nos Estados Unidos. Toda vez que a gente vai tentar dar acesso a melhores oportunidades de estudo, a gente precisa dar condições para essas pessoas conseguirem aproveitar essas grandes oportunidades e grandes privilégios. E, por fim, ainda não temos nenhum indígena. E a minha expectativa é que agora, com a nossa proximidade com a Lília, em algum momento a gente chega nos próximos anos a ter o nosso primeiro bolsista indígena, ocupando uma cadeira das melhores universidades dos Estados Unidos. Para finalizar, assim como eu tenho consciência que todas as oportunidades que eu tive na minha vida me tornam uma pessoa bastante privilegiada,
A gente também tem falado isso, as mesmas coisas para os nossos bolsistas e para todos os talentos que a gente apoia. A gente teve acesso, todo mundo que está sentado aqui, de alguma forma, tem um privilégio grande de estar aqui hoje. Ou de estudar onde vocês estudam. Com esse privilégio, vem um poder gigante. Um poder econômico, que provavelmente vai ser 1% maior do que a população brasileira. Um poder social muito grande, pelo capital social que vocês têm acesso. Um poder de influência gigantesco, porque vocês já se comunicam muito bem, têm acesso a um conhecimento de ponta. E a pergunta que fica é: o que vocês vão fazer com esse poder? A gente tem tanto talento nessa sala, e como é que a gente usa isso? Não só para a gente enriquecer a gente mesmos e seguir nossa trajetória de carreira cada vez mais bem-sucedida, mas também para nunca esquecer de onde que a gente veio, e para a gente, junto com a nossa trajetória, tentar aumentar o acesso a oportunidades a tanto outros milhões de brasileiros que também um dia podem chegar mais longe, assim como vocês chegaram. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Boa tarde. Eu gostaria de pedir licença para todos os meus orixás e o povo da mata, para abertura de caminhos, que esse diálogo possa ser produtivo para vocês e para mim também. Essa temática da educação para os vários Brasis, aliás, gostaria de agradecer imensamente a equipe organizadora do evento, que me acolheu desde a logística do pré-evento até a acolhida da minha chegada. E, de fato, não é fácil vir de onde eu venho, chegar aqui, mas eu não me senti sozinha nem um minuto. Então, muito obrigada por essa organização tão acolhedora. Isso faz total diferença. Então, a educação para os vários Brasis nos sugere já e me provoca a dizer de onde eu venho e quem eu sou. Bom, eu sou a Lília Mello, neta da Gervásia, filha da Raimunda, uma empregada doméstica que chega a ser uma educadora. O Antônio Mello, que saiu de Flanelinha. Flanelinha, na minha cidade, é aquele guardador de carros, que autodidata chegou a ser um jornalista fotográfico. Mãe de 4 filhos, o Ian Cários, o Nicolas, a Cleidiane e a Keila, mas mãe também de um monte de jovens na periferia. O território no qual eu venho é Belém do Pará, norte do Brasil. Costumo dizer que é o coração da Amazônia, mas especificamente falando é o bairro da Terra Firme. E o bairro da Terra Firme se apresenta com uma complexidade geográfica, social, econômica, que vai trazer vários desafios para a nossa população. Por quê? A Terra Firme, ela é uma periferia urbana, ou seja, eu estou dizendo que o meu pé está fincado no asfalto, mas eu estou de frente para o rio, ou seja, eu sou ribeirinha urbana e estou olhando para a floresta, para a mata. Essa complexidade se dá por vários fatores, e um deles é que o rio Tucunduba, que banha o bairro todo, ele é o rio também que atravessa a Droga, que atravessa o bairro para abastecer Belém do Pará. Eu estou falando que o bairro da Terra Firme é conhecido e tido como o bairro mais perigoso da região metropolitana de Belém. E, para quem conhece e sabe, é como se eu estivesse falando de um complexo da Maré, um complexo do Alemão. Em 2014, Belém do Pará sofreu a maior chacina da sua história. E não foi coincidência o bairro que teve maior vítima de
exterminados, de jovens exterminados, foi o bairro da Terra Firme. Mas foram meus alunos. E aí, eu sou a Lília Mello, essa professora que é premiada nacionalmente e internacionalmente, porque o Ministério da Educação, em 2018, me titula como a melhor professora do Brasil. E, em 2020, o Global Teacher Prize me coloca como dentre os 50 melhores professores do mundo, porque criei um projeto chamado Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo. E quando eu falo de protagonismo, eu vou ter que dialogar um pouco com as palestras que eu assisti ontem e hoje. Eu vou mencionar, não sei se vocês estavam em alguma delas, mas eu vou mencionar. O senhor Lehmann, ele declarou, e o meu entendimento da declaração do testemunho dele foi mais ou menos assim: o conhecimento acadêmico formal foi muito importante, mas o conhecimento significativo que construiu a minha trajetória de sucesso e me deixou até aqui foi na praia, foi na orla, foi surfando. Não sei se vocês estavam lá, mas eu entendi isso. Vocês entenderam isso também? A Ivete Sangalo e a Juliette declararam também de que, em algum momento na vida delas, olharam e disseram assim: eu não sou da escola, não, eu não sou para a escola. Eu vou investir naquilo que eu sei, que eu gosto, que eu amo. E não é isso aqui. Foi ou não foi? E a Carol Conká depois falou à noite que ela ficou um tempão no aeroporto, porque era o primeiro show, e ela estava correndo atrás, e ela estava... Não era? E aí eu pergunto, vou provocar vocês: por que a escola não é esse lugar de potencializar esses saberes? Por que eu não coloco, ao lado de todo o conhecimento formal, acadêmico, os saberes ancestrais, os saberes populares, a história do sujeito que entra nessa sala de aula, que entra nesse lugar? Porque quando a minha colega diz assim: onde estão os talentos? Eu pergunto: mas qual vai ser o critério de seleção desses talentos? Porque tudo bem gostar de matemática e ficar dentro, batendo cabeça, legal, mas nem todo mundo tem esse dom. E aí eu vou ousar dizer para vocês que nós estamos, 80% da população brasileira é feita de meninos e meninas que estão na periferia, que têm dom, que têm talento, que faz a coisa acontecer e não vê a escola como um local para eles. Por quê? Porque não há acolhimento. Então, para a gente falar de educação para os vários Brasis, a gente tem que falar sobre garantia de diversidade, em todos os aspectos. Porque senão essa educação ela não vai ser eficaz. Mais ainda, eu provoco vocês a pensarem sobre os tipos de educação que nós precisamos garantir nos espaços de ensino-aprendizagem, porque não é só dentro da escola, não é só o formal, principalmente dado ao contexto das novas tecnologias de comunicação e informação. Eu tenho que considerar que esse menino tem o espaço informal, não formal, na escola, na rua, na casa, com o namorado, com a namorada, na internet. E a gente precisa fazer essa escola acontecer. Por quê, Lília? Porque quando os meninos foram assassinados, eu não sou uma professora de português. Eu sou uma professora de pretuguês. E depois eu te explico, se der tempo, por que eu sou professora de pretuguês. Mas já abro parênteses e faço referência a Lélia Gonzalez, tá? E aí, no momento em que eles morrem, no momento em que eles são mortos, e existe um luto coletivo na comunidade, como é que eu entro em sala de aula? Bom dia, bora lá, pega o teu caderno, a gente vai ver transitividade verbal. Ele perdeu o irmão, perdeu o vizinho, ele viu. E eu vou dizer, bora lá, menino, abre o caderno, bora lá.
Não. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma grande roda em todas as minhas turmas, dizendo, onde tu estava no dia da chacina? Como é que foi? E aí, mano, a gente foi descobrindo cada história, cada coisa, e tu vais percebendo que eles passam por cada história. E aí eu disse assim, e agora, o que a gente vai fazer com isso? E dentre todo esse diálogo que a gente fala de escuta ativa, nós descobrimos que tinha um menino que cantava rap, que denunciava o extermínio, que tinha menina que fazia poesia e falava sobre o abuso sexual, que tinha o outro que dançava, e tinha gente de tudo quanto era expressão artística. O que é que nós fizemos? Vários grupos. O grupo do teatro, o grupo da poesia, o grupo do cinema, fomos fazendo vários grupos, e esses grupos eles foram tomando conta de toda a comunidade. O que aconteceu? Eles saíram da página policial e começaram a ir para a página da cultura, para a manchete logo na frente do jornal, porque eles têm sonhos, eles têm habilidade e têm competência. O que precisa? Fazer investimento. Meninos e meninas de periferia rodam a cultura do seu território todos os dias, mesmo sem políticas públicas eficazes. Meu tempo está acabando, mas eu trouxe... Enfim, eu quero te dizer que essa galera hoje faz cinema na periferia, já ganharam o Festival Internacional de Cinema. Esses mesmos meninos vítimas do extermínio, hoje eles estão por aí dando entrevista, palestrando em vários outros lugares. E aí eu trouxe um pequeno vídeo para vocês assistirem, que é um vídeo feito por eles. Eu quero que tu saibas que esse garoto que aparece logo no início é meu aluno desde pequenininho, e ele conseguiu superar a dependência do álcool e o contexto do tráfico através da dança. E logo depois, a menina que aparece recitando, ela transformou a dor de ter sido abusada sexualmente por poesia. E hoje ela tem um grupo que vai publicar a primeira antologia poética trilingue, português, inglês e alemão. Tá bom para ti? Bora assistir o vídeo deles? Pode passar o vídeo. Filma o vídeo passando, tá? Vai passar, Sofia. Se não passar, eu vou continuar falando. There's a video to be shown. Não vai passar? Vai passar. Tá, mas enquanto não passa... Eu posso continuar falando? Vocês querem ouvir? Obrigada, obrigada. É uma grande honra estar aqui com vocês, inclusive, obrigada por vocês estarem aqui, tá? E se vocês gostarem da minha palestra, façam aí para eu voltar. Você já desistiu de mudar o mundo pela educação? Não é esse, não. Lília, acho que você pode contar aquela história agora. Ah, é? Tá. Aquela. Tá. Mic does she have? Oi. Posso contar? Tá. É porque eu estava contando lá, né? Aí as meninas já estavam com o olho assim, cheio de lágrimas. Tu vai contar lá? Eu disse, não dá tempo. Se conta, eu disse, se der tempo, eu conto. É porque, assim, é uma área muito complexa e tensionada. Imagina que o jovem de periferia, ele é uma joia rara com uma disputa de poder. A igreja quer esse menino. Sim ou não? O Estado quer esse menino. O tráfico quer esse menino. E aí, de repente, uma louca aparece dizendo assim, ei, tu tens muito poder, porque tu tens arte, e a tua arte pode te levar onde tu quiser. Isso aborrece muita gente, né? E aí aconteceram algumas situações bem pesadas, assim, de dizer, vai embora do território, né? Tu queres que eu conte até o negócio? Credo, ela é horrível.
E aí teve uma vez que, 9 horas da manhã, apareceram 2 pessoas encapuzadas e colocaram uma arma na minha cabeça. E pediram para eu ficar de joelho e para eu implorar pela vida na frente dos meus filhos. Meu filho, ele era pequenininho, ele lembra disso até hoje. Para que eu saísse, né? E o que aconteceu? Eu saí, claro, tu é doido, é? Eu saí, mas só por 6 meses. E voltei. E aí a minha mãe disse, olha, o caso é o seguinte, tu estás ficando louca, tu estás colocando meus netos em risco, e se acontecer alguma coisa com os meus netos, eu te denuncio para o conselho tutelar. E aí eu falei para ela o seguinte, mãe, se eu sair de lá, eu vou estar morta, de alguma forma. E se o lugar que meus filhos estão, ele é seguro para eles e não é para meus alunos, alguma coisa está errada. Tem que estar todo mundo seguro. Ou todo mundo lutando. A gente está lá até hoje. Olha, gente, eu preparei esse... Aliás, não preparei que já estava preparado, né? Mas eu queria tanto que vocês vissem esse vídeo. Mas, de qualquer forma, deixa eu falar de novo. Olha, ainda não me expulsaram daqui. De qualquer forma... Vai passar? Ah, tá. Obrigada. Vai passar uns segundinhos? Tá, vai colocar, mas vai ter um segundinho, né? Ah, então tá. Olha só, gente. Se por acaso... Eu também adorei. Se por acaso a gente não conseguir... Enfim... Ah, tá aí. É o vídeo já. O meu Instagram é Lília com A. Viram lá? Lília Melo TF. TF é de terra firme, do lugar onde eu venho. Lília Melo TF. E aí eu vou passando para vocês o link de todos os vídeos, de todas as redes sociais. Lá tem todos os filmes deles, tá bom? Lília... Isso é uma estratégia para tu me seguir também, tu tá ligado, né? Lília Melo TF. Tá bom? I seem to teleport to another place. You know, like, I can be whatever I want, because it's a way of freeing myself from things, from outside. Sometimes, when there are a lot of problems and everything falls on my mind, I take advantage of it. I pick it up, a headset, put on some music and express myself through what my body says. I'd never touched a camera or anything. I fell in love when I saw that Gimpa image, which was totally different to me. Was another image of what I see myself. I realized that we can't shout because other people are already complaining. They're cursing, so we turn it into poetry. When you transform all this pain, people stop to listen to you, to tell you That what you're saying has value. Having to think that I need to beg that wherever I go, they respect me. that for a long time I was called brunette, brown, brown, and mulatto. When you look in the mirror, you realize I need a new can. When I bathed, I tried to clean the skin that I thought was dirty and scrubbed it hard. Until white. Then one day they shouted black at me and I said, "Here." What do you expect from a young person from the periphery? Young people from the periphery are potentially art subjects. For me, the Cine Club emerges from the moment I understand its importance. To hear the stories they have to tell. These are very painful stories, but people don't usually stop to listen. So the Cine Club is nothing more than a showcase for this creativity. Connects with the world. When you go to the edge of the Tucanduba River, you see a ditch. And everything in the ditch, but it's not a ditch, it's a river. So the water's flowing and it's taking narratives with it and it's bringing stories with it. Crossing and building all this history, that is the community of the Terra Firme neighborhood.
And people have this view that it's a red dot area here. It's a risk. There's only one bandit here. If you come here, you're dead. It's not like that. It's not how they see it. Terra Firme, for me, is the country. I can't imagine not living in Terra Firme, because there's a lot of culture and art. Ah, the film club is a place where we find ourselves. Everyone says what they feel. What's going on? That's the welcome I got here. I didn't know it, and I never thought I'd get to where I am today. To be in places receiving awards for best film, best screenplay, like this, is a source of pride. Very large. That's what the film club came for, you know? To show that there are a lot of talented young people here. You know? That it's not just young people who are lost, but young people who know how to make art, who are art makers. We had everything to fail, we had everything to give up, we had everything to fade away. But we went against all those expectations and took to the stage to shine. Eu queria só dizer para vocês que quem está aqui não é a professora Lília Mello. Quem está aqui agora, nesse momento, são meninos e meninas de todas as periferias do Brasil que acordam todos os dias, acreditando nos seus sonhos, seguindo a sua vida, enfrentando os desafios e seguindo sempre, sem a certeza se vão ou não continuar vivos. Obrigada. Pegar minha bandeira do Pará.